Olá, você está na 9ª temporada da Reconnect. Você sabe quais são os direitos das religiões? Saiba agora na Reconnect. Olá, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade, para além da religião, aqui na TVC, canal 5.1 HD, afiliada à TV Cultura. Aqui sempre comigo, Garboso Elegante, becada da Preste Design, Roberto Leão, meu historiador de plantão favorito. Olá, Bernardo. Olá, galera reconectada. Sejam bem-vindos a mais uma busca pela nossa reconexão espiritual. Eu estou numa alergia há mais de 2 semanas. Devo dizer, então, perdoem a minha voz anasalada, que já é, a minha voz é uma voz conhecida, né? As Mas pessoas resolve falam o que problema. É sensual. É só botar o microfone um pouquinho mais para cima, pro nariz. Pra poder tirar da boca. Eu sou conhecido pela minha voz radiofônica e sensual, mas hoje eu estou um pouco anasalado, então me perdoe. Mas 9ª temporada. 9ª temporada, muitos programas, perdi a conta. Eu parei no programa 174, 180 e poucas horas de gravação, perdi a conta. Eu sou muito bom de matemática, mas eu perdi a conta dos programas da 9ª. Foram quantos? Foram... Essa é a terceira, o terceiro programa, Roberto, da 9ª temporada. São Perdi a números. conta da 9ª temporada, começou agora. Programas incríveis, muitas repercussões boas, positivíssimas. Então, muito obrigado a você que vai nas nossas redes sociais, ou na rede social da TV, para dar sua opinião, para dar sua sugestão de novos programas, de novos temas e para também dar sua crítica, por que não? Então, fique à vontade para criticar os programas, para falar. Fala bem, deixa eu falar, sugestões. é importante que eu fale. Assim, as pessoas gostam muito, a gente tem uma relação muito próxima dos nossos reconectados. Tem uma galera que sempre fala com a gente. Tem chegado muita gente nova comentando nos vídeos, chamando a gente por DM no Instagram. E eu acho engraçado que a crítica mais recorrente que eu compreendo, entendo e eu acho válida é que a gente não deixa muito convidado falar, que a gente interrompe e que os assuntos ficam muito soltos, mas é porque só são 50 minutos. Então, como eu sempre falo e repito isso, eu sempre respondo para quem me fala isso. Ah, mas podia falar mais, podia ter demorado mais. Podia, mas a gente só tem 50 minutos. Se a gente tivesse 6 horas de programa, a gente faria 6 horas de programa e ainda assim ainda não teria como abordar todo o tema. Agora, o que é que a gente está fazendo, o que é que a gente fica muito feliz em fazer? Assim, dar voz a um convidado. Tem gente que fala assim, nossa, eu adorei o convidado, eu queria ter ouvido falar mais. Vai na rede social do convidado e conversa com o convidado. Eles são super abertos, a gente coloca a rede social do convidado. Mas qual é o ponto que eu acho importante? Se não fosse a Reconnect, você não teria acesso a esse convidado, você não teria conhecido o convidado. É isso aí. Você não teria conhecido uma pessoa para falar sobre um tema interessante, ou até mesmo não teria conhecido esse tema. É porque são 50 minutos, né, Roberto? Então a gente tenta abordar a maior quantidade de assuntos referentes a esse ponto, a essa questão possível, né? Então, realmente, como eu falo, são 50 minutos, é pouquíssimo tempo. É muito tempo para a televisão, gente. Então, 50 minutos para a TV é muito tempo. É o tempo de um jornal, por exemplo. Então, é muito tempo. A gente tem um espaço aqui muito bacana, dado aqui pela TVC, né? Para proporcionar a você esse programa. Para a TV é muito tempo, mas a gente entende que para falar sobre temas tão diversos, tão amplos, tão complexos, é pouquíssimo tempo. Então a gente tenta realmente falar. E tem gente que fala assim, também queria ter mais de vocês. Se vocês quiserem pagar uma imersão de 12 horas com a gente, pagando bem que mal tem, eu vou. Ô, Roberto, quais são os direitos das religiões? A gente tem tido vários casos, né, por exemplo, intolerância religiosa, inclusive em reality shows. Teve uma polêmica muito complexa sobre o direito de pregar nos transportes coletivos, né, em locais públicos. Em locais, em assembleias, em locais públicos e políticos, como é que a gente fala? Locais que são de direito... Locais públicos. Né? Locais públicos, todo lugar, a calçada é um local público, mas pior, locais que representam os direitos da população, o que seria uma coisa para ser de todos, né? Vamos lá, DECRIM, Delegacia Especializada em Crimes contra a Intolerância Religiosa, foi criado no estado do Ceará. Como é que ele está funcionando? Como é que ele tem funcionado? Aumentou, ele conseguiu reter os números, né, os atos de intolerância religiosa, ou aumentou esses números? Ou apenas só foram agora catalogados? Então, para falar sobre tudo isso, ele, que é
doutor advogado, professor universitário de Direito. Alisson Norberto, seja muito bem-vindo, Alisson. Bom dia. Prazer aí, Bernardo, Leão, povo de casa aí. Bom estar aqui, né? Para agregar conhecimentos e abrir a mente da sociedade, daquele povo que precisa de conhecimento, às vezes não tem como ter aquele acesso ao conhecimento, né? Vamos debater esse tema que é tão complexo, né? Já tocou em banda de rock, não? Não. Não sei. Do nada. Doutor Alisson, me diga uma coisa. Vamos começar a respeito dos direitos, né? Uhum. Dos direitos das religiões. O Brasil se coloca como um país laico, né? Mas a gente sabe que nós temos uma herança católica muito forte, né? Até que, se você perguntar para talvez 90% das pessoas, qual é a tua religião? Ah, eu sou católico. Você nunca não vai para mim? Ah, eu sou católico mais ou menos. Leu a Bíblia? Não. Vai para a igreja? Não. Não, eu falo que eu sou católico porque meu pai é católico, meu avô é católico. É uma questão cultural, né? É uma questão cultural, né? No seu entendimento, doutor, o Brasil, ele é um país laico de fato? De fato, não, Bernardo. Não é. Até então, essa questão da laicidade, que todo mundo fala que o Brasil é um país laico, é uma questão que entrou no domínio da sociedade, assim, de conhecimento de todos, por entrar. É uma questão que virou de rotina, de costume. O Brasil é um país laico, mas, de fato, na própria Constituição, isso não é expresso. O próprio STF, Supremo Tribunal Federal, já se manifestou e disse que há uma própria omissão na Constituição Federal em termos da laicidade. Existe aí doutrinadores, pessoas que escrevem sobre o tema, direito constitucional, que fala justamente disso, né? Ah, o Brasil é um país laico. Não, não é. É um país que a gente é confessional, não é confessional. Há muita essa discussão. Mas não é claro essa questão da laicidade. Não é à toa que você pode manifestar o que você quiser manifestar. Não existe na própria Constituição essa questão de laico. O Brasil, muitos dizem, é um país laico. Não é um país laico. Aí é uma coisa que é tampada, que é escondida, é uma figurinha atrás. Né? Não é à toa que a própria Constituição deixa isso omisso. Né? O próprio STF já interpretou e disse a Constituição ela é omissa em questão da laicidade. Né? A gente não é um país católico, a gente não é um país evangelista, a gente não é um país candomblessista, umbandista, a gente não é. A gente é um país de pluris religiões, diversas religiões. A gente bebe de várias fontes, de várias religiões. Né? Por isso que essa questão da laicidade aí, o pessoal levanta muito essa bandeira, país laico, país laico. A gente não é um país laico. A gente é um país laico, oculto, omisso. Né? A gente é um país sem bandeira. Doutor, para a gente começar a compreender essa questão de direitos e deveres, se fala que, assim, uma das características da democracia é o direito o que a maioria decidir, está decidido. Uhum. Né? Se usa muito essa máxima, essa visão de democracia como a vontade da maioria, para justificar, por exemplo, leituras bíblicas em espaços políticos, em assembleias legislativas, em câmaras de vereadores. Então, existe muito essa discussão, que a maioria do Brasil se declara como cristã, então a gente tem o direito de professar a nossa fé cristã em detrimento de outras crenças. Uhum. Isso existe? Isso é uma interpretação equivocada? Como é que era a sua visão? Né? A lei ela deixa bem aberta essa questão, né? Justamente dessa laicidade, ela deixa bem aberto, né? Dessa questão de você ter um direito de manifestar o que você quer manifestar. Não há na lei essa restrição. Não pode o pessoal ler, geralmente nas escolas, como é que funciona. Falar da minha época, né? Tinha a questão da acolhida, né? Que tinha o Ave Maria, o Pai Nosso, tal. Não há na lei essa interferência. Desde, né, que seja aberta a todas. Que o pessoal do evangelismo tenha oportunidade, do catolicismo tenha oportunidade. Ou seja, de todas as religiões tenham acesso a ter o seu momento de representar a sua fé. Não há problema. Agora, o que não pode é tipo assim, é só o pessoal do evangelismo reza o Pai Nosso, o pessoal do catolicismo reza o Ave Maria e os ubandistas. O pessoal espírita, não pode. Tem que ter um equilíbrio. Uhum. Não há problema nenhum de cada um manifestar a sua fé. Não tem esse impedimento, né? Até que tem aí proposta de lei de ter a volta do ensino religioso nas escolas, né? Para poder justamente fomentar essa questão de ter essa visibilidade de todas as religiões. Não há problema, desde que seja algo equilibrado. Aí nós temos um grande desafio, né, doutor? Porque assim, eu fui educado acredite, numa escola batista, né? Professava a fé batista. Então, toda segunda-feira tinha o achamento da bandeira, ok? Depois tinha um grande
encontro cívico, né? Uhum. Cultural, teológico, no auditório. As famosas acolhidas, né? Então não se perguntava qual era a fé daquela criança, dos pais daquela criança, né? Depois houve-se a educação religiosa, tinha O ensino religioso. o ensino religioso. Só que o ensino religioso era dado por um pastor. Ou seja, era um pastor falando sobre outras religiões. Ou seja, sobre que prisma? Cadê a imparcialidade, né? Não é imparcialidade. Será que tem essa imparcialidade? Uhum. Né? E eu pensei que isso tinha acabado. Então, quando foi minha filha, que hoje tem 23 anos, também estudava num colégio. Aí, esse colégio, a proprietária do colégio é bem católica, mas o colégio se apresenta de forma neutra, né? Mas também tinha ensino religioso, depois de muitos anos, né? E ela falou assim, olha, falou lá no colégio que a Umbanda, que o Candomblé, que as matrizes africanas são isso, que são deuses como deuses nórdicos, como é? Então, quer dizer, uma coisa totalmente deturpada sobre divergente do que divergente sobre o que realmente é, né? Então, pode-se ter controle na sua opinião, tem como se ter controle? Não, agora o colégio, as escolas têm que ter o ensino religioso. Como ter o controle do que é passado? Talvez seja até pior, é até melhor não falar do que falar de forma pejorativa ou falar besteira. Uhum. Mas, só te continuando aí, é possível sim. É um pouco complicado, né? Porque de início, de prática, mas é possível sim. Vou te trazer um exemplo. Eu tenho um amigo meu que ele é professor do Estado. E ele, para querer acalmar os alunos, ele sempre tinha mania de ligar o sonzinho e colocar a música gospel. E ele é professor de uma escola na periferia, no Bom Jardim, que o Bom Jardim tem um grande número de pessoas de religiões de matrizes africanas, né, de terreiros. E a coordenadora chegou para ele e disse assim, professor, infelizmente, o senhor é evangélico? Ele disse, não sou. Não é porque aqui tem um público muito grande de pessoas de povos de terreiros. Eu ia pedir para você não colocar a música gospel, se é que você me entende, justamente para poder não afetar. Eu achei bacana isso que essa coordenadora chegou para esse professor e fez. Por quê? Porque ela viu que o público lá tinha um público de outra religião, para não gerar esse afronto, muitos alunos já vão para a escola já para fugir de casa, que é uma forma de refúgio, já para evitar o que ela fez, vamos sanar isso aqui. Já, tem como sim, mas tem que partir dos grandes, né? Da direção da escola, tem que ter curso de formação aí para preparar esse pessoal, para ter, essa cabeça aberta de saber que o pai Bernardo é um bandista, que o Leão ele é candomblessista, que o Alisson é espírita, que fulano de té é católico. Tem que ter essa formação, esse trabalho, essas palestras nas escolas, que já está acontecendo. Por incrível que pareça, está acontecendo. Pequenininho, está engateando, mas está acontecendo. Eu observo que está acontecendo. Tiro por esse caso dessa coordenadora. Né? Eu achei bacana. Mas, doutor, o senhor não acha que antes disso, que o problema mesmo, o núcleo, a célula do problema é a questão racial? Se tivesse uma educação sobre a questão racial, sobre a questão da nosso antepassado escravocrata, isso seria resolvido, pelo menos, boa parte desse tipo de problema? Assim, né, doutor, eu contribuí com o Roberto. A gente teve o último programa, nós fizemos com o monge Hare Krishna. Né? Aí nós já fizemos também com monges budistas, né? A probabilidade de eles sofrerem é porque eles andam parafernados para todo lugar. Né? E é chamativo, não é uma coisa chamativo, né? E é chamativo. Eu acho a probabilidade deles sofrerem intolerância religiosa no transporte coletivo muito menor. Podia até fazer um estudo social com isso, né? Bota o monge budista, o monge Hare Krishna, bota uma mãe de santo toda para vamos ver quem é que vai sofrer negra, quem é que vai sofrer a intolerância. Coincidentemente, estava comentando isso com a minha mãe ontem, olhando uma estatística, o povo de matriz africana, das religiões, colocando uma escala, são os mais atacados. Aí vem a religião espírita, vem o pessoal católico, aí vem os evangélicos, vem os budistas, vem os ateus, tem toda uma escala. Essa questão aí vem questão histórica, né? Começando pela religião matriz africana, né? Pelo pessoal preto, já começa daí da discriminação, né? Da escravidão, já tem toda essa influência, tem toda essa questão que é proliferada para a sociedade, que já é marginalizada, que é justamente quem tem o direito de minorias. Né? A intolerância religiosa, ela está dentro de direito de minorias. Direito de minorias é o gênero em que tem a intolerância religiosa, né? Que faz o estudo disso, que é justamente parte dessa questão, que vem a questão de intolerância interligada com a questão histórica, fatores políticos, a questão da própria das religiões, determinadas religiões ser marginalizadas, né?
como voltando aqui, puxando aqui para o lado do pessoal da religião espírita, candomblé, o bandista, muitos são feitos são líderes religiosos, pessoas pretas, né? Homens pretos, mulheres pretas e humildes. A questão, né? Racial que e não social. Que não tem um acesso, não tem um custo, não tem um patrocínio, não tem nada. Né? Ou seja, não tem dízimo. Isso tudo afeta. Isso tudo afeta, né? Essa questão toda ela influencia por preconceito, pela intolerância. E fora a associação histórica, né, de religiões, a certas secretismo aí com coisas pejorativas, isso tudo influi para gerar o preconceito e a intolerância. Voltando para a sua pergunta, por que, Alisson, que determinada religião sofre menos, outra sofre mais? Por questões de fatores históricos, que a gente sabe que nosso país já vem de fora, já vem questões, influências históricas, questões socioeconômicas, essa questão da marginalização aí, né, do próprio direito de minorias, isso tudo contribui. Porque a religião em si, mas tem a religião e outros fatores que contribuem para essa questão da inferioridade das pessoas de determinadas religiões, né? São vários fatores, não é só a religião em si, né? A religião é o político, é o econômico, é o social, é a educação, é a própria orientação da família e da sociedade. Isso tudo influencia, né? Puxando para a prática, a gente também teve uma polêmicazinha, um videozinho que viralizou no TikTok de uma pessoa defendendo que o direito de pregar nos ônibus. Aí estendo, pregar nas praças, pegar a palavra de Deus, e os transeuntes estão ali passando e ouvindo aquilo. Em contraponto, tinha uma pessoa que compreendia, na verdade não era uma religiosa, era alguém que compreendia sobre Constituição e sobre o direito constitucional, e falava que aquilo agride a nosso direito de não ouvir, de não querer, né, ter contato com aquilo, não querer ouvir, ou não querer ser catequizado, não querer ouvir aquela pregação. Como é que funciona isso? A gente foi para os espaços públicos ali políticos, espaços públicos onde se faz política, mas a gente vê muito também em ônibus, em praça. Legalmente, se pode colocar ali um microfone e pregar, da mesma forma que eu posso chegar lá com a atabaque e tocar, e esse direito, ele não fere o direito do outro de não ser incomodado com aquilo, Pronto. Independente de que religião seja. Pronto, olhando dentro da Constituição, a liberdade religiosa, o direito de manifestação, né? Todos têm um direito no espaço público, desde que não atrapalhe uma outra, ou um determinado situação que esteja acontecendo, ela pode se manifestar sim, não importa. Ela pode, desde que tenha essa questão do equilíbrio, do respeito. Não há proibição na legislação de dizendo que o evangelismo não pode pregar na Praça do Ferreira. Não há impedimento que não pode ter um toque, uma gira de umbanda em determinado praça de foto. Não há esse impedimento. Desde que não frustre outra que já está marcada. Isso é na própria Constituição. Tem que ter uma harmonia. Pode sim, esse direito de se manifestar, que é o direito de manifestação, a liberdade de expressão, né? Que a gente tanto sofreu na ditadura militar de não poder de liberar o que a gente sente. Pode sim, não há impedimento na legislação, desde que não frustre outra. Se eu sou evangélico, vou ter meu culto, o pai Bernardo vem, sabendo que quer ter meu culto, e vem me atrapalhar e coloca a reunião dele da gira lá de Umbanda. Entendeu? Tem que ter esse equilíbrio. Ele pode sim fazer do lado, desde que não interfira na minha. E eu não interfira na dele. Desde que haja convivência harmônica, pacífica e respeitosa. Mas na legislação não há impedimento nenhum. É a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação. Isso é uma coisa que é muito debatida, porque a gente já sofreu muito com isso, da opressão. Né? Pode muito. Agora a gente sabe que tem um preconceito. Né? Vou te dar um exemplo bem rapidinho, bem prático. Essa semana mesmo, meu vizinho, eu moro num loteamento, e meu vizinho ele fez um culto evangélico. E ele sabe que eu sou um bandista. Né? Aí o que acontece? Se tem problema ele fazer o culto na casa dele? Não tem. Desde que ele respeite o ambiente que é habitacional, residencial. Não há problema, não é um canto comercial. Ele pode sim fazer, não tem problema. Desde que não interfira e nem atinja. Né? Tipo assim, com os indiretos, não tem problema nenhum. Havendo um equilíbrio, é normal. A mesma coisa sou eu. O que é que acontece? Eu que sou um bandista, se eu fosse fazer uma gira na minha casa, já ia gerar um caos. Que é justamente a questão que deu preconceito, né? A questão histórica, a questão de associar a gente ao lado demoníaco, que é a falta de conhecimento das pessoas, né? Mas há sim essa harmonia, sim. Não há impedimento na legislação, não tem impedindo que não pode ter nos espaços públicos. Pode sim. Espaço público é local de manifestação, que a gente tem um momento de manifestar o nosso posicionamento, não só religioso, político, social, e em tudo que você tem, entendeu? Doutor, mas é curioso, assim, nós estamos observando, por exemplo, uma mudança de perfil no povo de terreiro, né? Que isso é favorável. Né? Então, por exemplo, segundo o censo de 2010, apenas 30% das pessoas ligadas ou que se declaravam de alguma religião de matriz africana, né? Afro-brasileira, tinham um nível superior, né?
De acordo com o último censo, isso aumentou para 63%. Ou seja, das pessoas que estão ligadas, que se declaram, né, religiosos, ou linkados a uma religião de matriz africana, tem nível superior, né? Isso melhora porque as pessoas sabem os seus direitos, né, tem mais esclarecimento, e tudo mais, como é o exemplo do senhor, que é advogado, professor universitário de direito e é um bandista, né? Então, nós vemos uma mudança, não de perfil das pessoas, mas que as pessoas estão buscando mais o conhecimento. Ou pelo menos estão se assumindo, né? Não que as Ou pessoas estão não se assumindo. fossem, mas elas não tinham Isso, espaço para dizer eu sou. Era oprimida, né? Era? Não, é verdade. Então, só acho que isso aí o senhor tem nota. O senhor conhece mais pessoas, mais advogados como o senhor, dentro da sua militância? Conheço advogados, tenho colegas delegados, tenho colegas juízes que são. Assim como tem o pessoal da bancada aí evangélica, católica, tem muitos também que são. É a questão que, às vezes, a gente... a questão do conhecimento, ele ajuda a gente ter uma segurança, um escudo da gente enfrentar. Posicionamento, né? Você entende? Coisa que no passado não tinha. O falta de acesso da educação do passado fazia as pessoas se oprimir. E de não levantar a bandeira de ser o bandista, espírita, candomblessista. Elas tinham medo, porque elas não tinham. Hoje em dia, não. Hoje, com o fato do acesso à educação, que é muito importante, faz que as pessoas se fortifiquem em frente. Eu jamais admito qualquer tipo de intolerância. Não só da minha religião, qualquer uma que eu ver. Eu não admito de jeito nenhum. Eu sempre oriento as pessoas de, tipo, levar o caso à frente, de ir insistir nisso, porque faz parte, entendeu? Mas essa evolução, esse crescimento faz jus, sim, à questão do ensino superior das pessoas do povo de terreiro, o conhecimento, as pessoas agregando, procurando saber, né, para poder contestar e enfrentar. E isso foi... A gente recebe também algumas mensagens, né, Roberto? Falando assim, porque a Reconnect, ela fala muito quando fala de intolerância religiosa, direito das religiões, ou então fala sobre algum tema linkado à intolerância religiosa, Parará sempre puxa a sardinha para o lado das religiões de matriz africana. Não é, pessoal. É porque, segundo estatísticas, são as religiões que mais sofrem intolerância. No dia que, se Deus quiser, isso vai acabar com todas. Acabar. Mas no dia que for um budismo, um Hare Krishna, um evangélico, a gente vai defender. Se você é evangélico, passa por algum tipo de intolerância religiosa, nos chama lá, nos fala os fatos que a gente vai citar aqui. Mas é óbvio que é uma exceção. Essa é questão de bom senso. É bom senso. Se eu sou cristão, se eu me digo cristão, seja evangélico ou católico, se eu chego e falo, Deus abençoe, Jesus, não sei o que, aleluia, glória, ninguém vai achar estranho. Agora, se eu chegar e falar, algum Exu te ama, Axé, saravá, né? A gente entrou nesse processo agora, eu queria te perguntar, doutor Alisson. DECRIM, Delegacia Especializada em Crimes contra a Intolerância Religiosa, inclusive que a ideia nasceu também desse programa, o deputado Renato Roseno, né? Nasceu na entrevista com ele, a ideia nasceu, ele brotou, então ele tem todo o mérito. Um abraço ao deputado Renato Roseno, que teve todo esse trabalho, essa ideia, abraçou a causa, lutou, como ele luta por outras causas sociais, né? Tem funcionado. Só um minutinho, a gente vai para o intervalo e volta já.
Voltamos, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião aqui na TVC, canal 5.HD, afiliado da TV Cultura. Como você sabe, nós somos um programa leve, laico e plural, que falamos sobre todos os aspectos religiosos e expressões de fé, né? Aqui comigo, Roberto Leão, meu historiador de plantão favorito. Olá. Queria mandar um abração para os nossos apoiadores culturais. Divas, por Renato Oliveira. Acabou o Divas, agora teve o rebranding. Ateliê Renato Oliveira. Ateliê com R, Renato Oliveira. Aluguel de traje de festa, sempre com promoções. Olha, a Renata, a gente tem que falar seriamente com a Renata, porque ela tá me devendo fraque. Eu quero fazer um programa de fraque. Ela não entende isso. Eu vou ter que fazer, lá, pegar uma cartola, um fraque. Vai ficar lindo, eu vou ficar maravilhoso. Então, vou usar pra minha vida. Tem o pessoal do Cabra da Peste, Barbearia Cabra da Peste, fica no shopping ali do Supermercado São Luís, na entrada ali do Cambeba. Então, muito obrigado. Eles tentam fazer um esforço fenomenal para deixar a gente um pouquinho mais agradável na telinha, né? Acho que a gente tem conseguido muito, não. Tem sim, eu tenho maravilhoso. Só tô com alergia, eu vou reforçar, que se eu tossir aqui ou ficar meio com a voz anasalada é normal, tô com um processo alérgico profundo, eu tenho. E o pior é que eu fico eu tenho asma, sou uma pessoa asmática, mas eu deixei de fumar, eu sou uma pessoa que fala sobre a minha vida pessoal, porque as pessoas se interessam pela minha vida pessoal. Eu deixei de fumar, pessoas, então tô agora... Sigam um exemplo. Não, mas vale a pena mesmo, né? Então, pessoal, queria mandar um super recado, tá? Que vai estar acontecendo em novembro o primeiro Fórum Nacional de Umbanda em Recife, que a Reconnect vai cobrir. Então, eu queria mandar aqui um abraço para todos os organizadores desse evento, né, parabenizar por essa iniciativa. Então, a Reconnect sempre está aberta a cobrir esses eventos, assim como também, se você fazer um evento realmente falando sobre laicidade, falando sobre um fórum de conhecimento, manda uma mensagem para a gente vai ter o prazer de ir lá conferir ou falar sobre esse fórum, sobre esse encontro que você está proporcionando aí para as pessoas, sempre de maneira laica, plural, leve, assim como a Reconnect é. Assim como somos. Se você perdeu esse pedacinho desse programa ou qualquer programa anterior, vai aqui nas nossas redes sociais, o Léo vai colocar aqui as nossas redes sociais e o nosso canal do YouTube. Então vai lá, maratona lá o nosso canal do YouTube. Aqui hoje falando sobre os direitos, né, das religiões, com o doutor Alisson. O doutor Alisson, que é advogado, professor universitário de Direito. É bom falar que o doutor Alisson é um reconectado, uma pessoa que assiste o Reconnect. Ele me falou um negócio, achei engraçado. Ele disse, Roberto, pensei que você era menor, porque ele... Menor não, maior. Não, menor ele falou. Ele falou maior. Você falou menor. Maior. Porque eu tenho 1,80 m e pouco. Aí ele falou que achava que eu tinha menos. Na televisão eu apareço um pouco menor do que eu sou. Sou uma pessoa alta, tenho 1,82 m. E tenho 20 anos. Até que prova o contrário, né? Até que prova o contrário. Prove, né? Doutor Alisson, antes de ir para o intervalo, eu perguntei para o senhor o seguinte. Foi aberta a DECRIM, inaugurada a DECRIM, Delegacia contra Crimes de Intolerância Religiosa, né? Tem funcionado? Como é que está funcionando essa delegacia que aqui no Ceará foi inédita, né? A primeira delegacia contra crimes de intolerância religiosa, né? Foi um grande projeto, uma grande iniciativa, né? Que foi uma luz de esperança para a minoria, para os oprimidos, né? Como é que tem funcionado? Bernardo, está em ativa, no começo está engateando aí, está com 4 meses, foi inaugurado, salvo me engano, 15 de fevereiro, mas está funcionando sim. De fevereiro para cá foram registrados 55 casos que viraram inquérito, que possivelmente vão virar processo judicial de intolerância religiosa. 55 casos de fevereiro para cá, ou seja, um número bem expressivo, né? Isso, os que chega até lá, né? Porque tem uns também por ligação, tal. Mas está funcionando sim. Lá eles têm um centro de direitos humanos de atendimento psicológico e jurídico para aquelas pessoas que não têm conhecimento jurídico, de como começar, de como conseguir. A delegada ela é bem acessível, uma pessoa bem empática, né? Uma pessoa que ela, tipo assim, ela é bem imparcial. Não importa se você é evangélico, espírita, ela vai lhe atender da mesma forma. E vai olhar para você em busca do seu direito. Né? Está funcionando sim. No começo está engateando, porque as pessoas ela têm um medo, né? Um receio, né? Não dá em nada, não vai, vou perder meu tempo, né? Isso, mas não é bem assim, está funcionando. No começo está engateando, essa ideia, esse projeto bem bacana que especializou, que antigamente você ia nas delegacias normais de atendimento geral, ficava guardado, virava um BO e virava o famoso BO mesmo, né? Desculpa, boletim de otário. Hoje em dia não, hoje em dia está
O negócio está andando, está caminhando e virando processo. Mas, doutor, né? deixa eu lhe perguntar uma coisa. Me parece que assim, não sei se eu estou falando bobagem, porque eu não tenho esses dados, mas é o que a gente compreende e vê aqui por fora. Que a gente ainda não chegou naquele ponto que algumas cidades do Brasil, como o Rio de Janeiro, chegou já de invadirem terreiros, de quebrarem terreiros nas comunidades, das facções estarem muito ligadas à questão dos evangélicos e tal, e isso ser muito... haver crimes e coisas muito que atentam contra a vida de quem pensa diferente ou de quem professa religiões diferentes. Eu não sei se no Ceará isso já aconteceu, se já tem casos assim. Queria que o senhor falasse se já tem algum caso de violência física mesmo, de invadir terreiro em comunidade, e se realmente a questão da prevenção não é mais efetiva. Ou seja, antes que chegue a um ponto mais complexo, de cada ocorrência ser tratada de forma de chamar a pessoa, de conversar ou de ir lá. Uma conciliação, né? É. Pronto. Mas aquilo ser pontuado, porque eu posso ir fazer um BO e a pessoa que me agrediu nem saber que eu fiz. Qual os casos que acontecem que eu presenciei e que vejo, né? É muita questão mais da lesão verbal, da agressão mais verbal. Aqui no Ceará existe sim essa questão da agressão física de destruir terreiros, mas são casos, ainda não chegou ao nível do Rio de Janeiro. É um caso bem espalhado, mas tem sim. Qual é o problema que a gente O problema não é o ainda, né? Se não for feito nada, qual é o problema que às vezes chegará. não tem esse conhecimento geral, porque as pessoas não levam à frente. Quebrou meu terreiro, quebrou minha igreja, as pessoas não levam o caso adiante. Isso fica oculto e não é do conhecimento da sociedade. Se não é do conhecimento da sociedade, a gente fica sem saber. Não tem estatística, não tem dado, não existe. Mas tem sim. Tem sim. Não está tão expressivo como no Rio de Janeiro, né? Mas acontece sim, de fato. E a questão que você falou assim, da prevenção. De fato, nosso país é uma cultura que tudo é reprimenda. Primeiro a repressão para depois a prevenção. É tudo ao contrário no Brasil. Mas a questão da prevenção tem que começar das escolas, com as palestras, com educação. Com a educação. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Eu sofri uma intolerância religiosa, eu vou lá na delegacia, faço um BO. A outra parte que está sendo acusada de agressão, ela é chamada... Como é que funciona? Até conhecimento de todos, de acesso de todos, para aqueles que não têm conhecimento jurídico, né? O Leão foi aí, teve a sua religião aí lesionada, né? Vamos dar um passo atrás. O que se caracteriza intolerância religiosa? Intolerância religiosa, ela é o gênero. Ela pode ser tanto uma agressão física, como uma agressão verbal, adjetivos pejorativos. Ela é um gênero, ela abarca tudo. Mas tem que ser uma coisa direta... Ou pode ser da classe? Pode ser a classe. Vamos lá. Quando é intolerância religiosa, né, que é chama de injúria racial, é algo direcionado. Se eu ataco o Leão, eu digo, Leão, você é um macumbeiro, né? Eu estou sendo direcionando para você, é uma injúria racial. Quando eu digo assim, eu odeio essa raça de macumbeiro, generalizando, já é o racismo religioso, entende? Quando é uma coisa individual, é a injúria racial. Quando é coisa coletiva, é o racismo religioso. Deixa eu só fazer outra pergunta. As perguntas eu vou interrompendo, surgindo, né? Mas é porque as perguntas vão surgindo e acho que se encaixam. Eu fui uma vez, não é uma exceção, eu fui uma vez conhecer uma igreja evangélica da classe A aqui de Fortaleza, na zona sul da cidade, e fui conhecer, porque eu estava com uma pessoa que era evangélica, e me chamou e tal, eu fui. O espetáculo é lindo, maravilhoso, tem um show e tal, mas na hora da pregação o pastor contou um caso onde a mãe dele, invadiram o condomínio da mãe dele, a mãe dele é vizinha de uma macumbeira, e assaltaram a macumbeira, não assaltaram a mãe dele, e todo mundo, glória, aleluia, a macumbeira foi assaltada, tá certo, tá correto. Isso, para mim, é crime. É crime. Só que ele ter praticado esse crime dentro do espaço privado ali dele, religioso, e falado isso numa pregação, continua se caracterizando o crime, poderia ir na delegacia poderia, abrir... sim, porque a intolerância religiosa, ele tá proliferando, manifestando aquilo como exemplo. Ele está incitando que se aquilo ali fosse correto, fosse legalizado para fazer isso. Ele está incitando, de forma indireta, mas está. É sim. Rapaz, doutor, precisa botar uma câmera escondida na maioria, em muitas igrejas neopentecostais. Acontece muito, mas você já percebeu que nas emissoras aí religiosas que eles estão proliferando, eles estão atacando menos? Já deu uma percebida? Eu não assisto. Quando eles estão pregando, não percebeu não? Eu não assisto. Eles estão maneirando. Por quê? Porque o jurídico está sendo punido. Está sendo punido. Está funcionando. Está engateando? Tá, mas tá. Observe, né? Determinadas emissoras aí evangélicas aí, como eles estão. Também, né, doutor? É uma coisa... É um dado positivo, mas fica um alerta, que é o seguinte, ó.
Em fevereiro que foi inaugurada Foi, a delegacia? 15 de fevereiro, salvo me engano. 15 de fevereiro foi inaugurada a delegacia. Ou seja, fevereiro, março, abril, maio, 4 junho, meses. julho, 5 meses. 5 meses. 5 meses ter 55 casos. 55 casos. Inquéritos, né? Dá 10 inquéritos por mês. Isso com uma delegacia especializada, levando em conta que muitas pessoas não buscam os seus direitos. Que o número é maior. Muitas pessoas não vão até a delegacia, ou também algumas que não viram inquérito. Uhum. Então, ainda é um dado alarmante. E pasme, dos 55, a maior parte de quem é? Pessoas de religiões matrizes africanas. E tem outro, doutor? Tem mais algum outro inquérito que não seja... A maior parte é delas. Tem um pessoal do catolicismo, do espiritismo, por incrível que pareça, Catolicismo tem. E do espiritismo, tem, viu? Não é tão expressivo como a das religiões matrizes africanas, mas tem. Não é para ninguém ter, né? Né? Mas voltando Mas aqui, tem, o que a gente está conversando, o que é intolerância religiosa e qual é o procedimento, quando a pessoa chega lá, o que acontece? Vamos lá. O Leão, eu chamei o Leão aí, um exemplo prático para a sociedade entender, né? O pessoal de casa entender. Leão, você é um macumbeiro aí dos infernos. Se for lá na delegacia. Aí eu, do alto dos meus 1,80 m, fui lá na delegacia. Foi na delegacia, você, por que me pareça, você estava no canto que tinha câmeras, né? Aberta ao público. Você levou a filmagem. Se você foi lá, existe o boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência é um ato administrativo. Você está se registrando. Para virar inquérito, em um futuro processo judicial, você tem que pedir a representação. Coisa que o leigo não sabe. O leigo vai na delegacia e faz o quê? Só o BO. BO por BO é BO. É um ato administrativo. Ele vai passar a virar processo a partir do momento que você dizer: eu quero representar, eu quero representação, eu quero que o Ministério Público intervenha para depois virar um processo judicial. A população não tem conhecimento disso. Tem, Bernardo e Leão? Não tem. Só o BO não vai chamar outra parte, não vai ter nada. É só um registro. O BO de intolerância pode ser feito pela internet também? Pode, porém quando tem lesão, algo assim mais agressivo, você tem que ser na delegacia. Presencialmente. Tá, então eu fiz o BO, mas eu quero... Quando é coisa adjetivas, coisas assim, imparciais, eles ainda abrem brecha, mas quando é coisa que chega a uma gravidade de um risco de um futuro homicídio, uma lesão corporal, tem que ser... O BO, então, é um registro. Eu estou registrando aqui para, se eu tiver problemas futuros, já ter um registro de que aconteceu aquilo comigo. Justamente, mas correto. Se eu quiser que aquilo pare, que aquilo cesse, ou que aquilo haja alguma punição legal... Você tem que requerer representação, coisa que o leigo não sabe. E onde é que requer essa representação? No próprio ato. Quando você chega lá para o servidor, pelo escrivão, pelo inspetor, você chega e diz: olha, quero registrar, porque o Leão aqui foi... Sou advogado do Leão, o Leão aqui teve seu direito religioso atingido e quero representar. Ele tem provas cabais para poder provar que foi injuriado, né, para poder virar um inquérito, que o inquérito vai investigar para depois possivelmente virar um processo judicial. Isso o Ministério Público intervém, porque como é uma questão de ordem pública, de conhecimento público, o Ministério Público tem que participar de todos os atos. Nem que você não queira. Né? Com a nova lei agora deste ano, ficou severo. A lei agora está de 2 a 5 anos. A lei de injúria racial, de injúria religiosa, ela está de igual para igual, está equiparada. De 2 a 5 anos de reclusão, mais multa. E se tiver 2 ou 3 pessoas participando, se vocês dois estão me atacando, é aumentado. Tu tá entendendo como a questão está ficando cada vez mais severa? Bom para todas as religiões. Ou seja, você não é obrigado a gostar, você é obrigado a respeitar. Então, a punição para crime de intolerância religiosa e injúria... 2 a 5 anos e mais multa. E se tiver 2 ou 3 pessoas participando, caso de aumento de pena. Né? Tá bem severo. Você tem notícia de alguém que já foi condenado, doutor? Nesse presente momento não posso te dar um parecer, mas está funcionando. Como te disse, né, falo pelo DECRIM aqui no Ceará, 55 casos, né, que são inquérito, que vão virar processo. Esses processos vai entrar. Me diga uma coisa, doutor, existe ainda as pessoas, por exemplo, eu estou sofrendo... Porque essa lei é nova, né? Só te interrompendo, essa lei foi agora desse ano, agora, ainda está mas está tendo continuidade, está tendo processo. Então, você está aprimorando ainda. Mas me diga uma coisa, por exemplo, tem muitos, como o senhor falou, né? Inclusive, segundo um estudo, que foi o mapeamento dos povos de terreiro, né? Que foi um trabalho belíssimo feito, que eles mapearam todos os terreiros do estado do Ceará e tal, não sei o quê. Só no bairro do Bom Jardim foram catalogados, salvo engano, 89. Só no Grande Bom Jardim. É conhecido como Codó do Maranhão, você sabe. O Bom Jardim é conhecido como Codó do Maranhão. Entendeu? Então, o que acontece? Aí tem aquela sacerdotisa, né, numa casa humilde, lá no Bom Jardim, sofre intolerância religiosa. Está lá a pessoa na frente da casa dela, gritando, jogando pedra ou falando alguma coisa. Ela vai ligar para a polícia.
muito provavelmente a polícia que vai até lá não é uma polícia especializada da delegacia DECRIM. Uhum. Isso vira o quê? O cara vai chegar lá e falar o quê? Não, se a senhora quiser, a senhora vai lá na delegacia. Né? Mas eles não podem... Existe o flagrante de intolerância religiosa? Existe o flagrante, né? Existe o problema que existe, a prática existe. O problema, às vezes, é os servidores, de levar isso adiante. A questão que eu te falei da imparcialidade, né? Quem é que me garante que o policial é imparcial ou não? Que a equipe... O correto é para eles aplicar a lei, fazer a segurança pública, a ordem pública. Mas, querendo ou não, tem a questão muito pessoal. Né? Porque assim, o crime de intolerância religiosa é um crime. É um crime. É um crime. O flagrante, sim, você pode sim ser direcionado, ser levado e virado todo um processo. Pronto, porque se a pessoa está apedrejando qualquer templo, seja qualquer templo, qualquer expressão religiosa, está apedrejando, tá gritos de ódio, e chega uma viatura, flagrante, a polícia, na hora é um crime como um roubo, é um crime como qualquer agressão, outro. é um crime... E agora mais severo, de 2 a 5 anos. Salvo me engano, antes era de 1 a 3 anos. Eles majoraram. Ou seja, ainda teve um caso de aumento de pena. Se tiver mais pessoas me atingindo, eu posso, entendeu? Ou seja, e a questão da multa, isso está cada vez mais severo. Isso está perfeito, entendeu? Para todo mundo andar, todo mundo na linha, de igual para igual. A intenção não é prender, pelo contrário, a intenção é educar as pessoas para respeitarem, né? Que, na verdade, basta houve a necessidade, né? Infelizmente, houve a necessidade. Né? O ideal é que não tivesse existido a necessidade. E tem um argumento também, doutor, que eu acho importante a gente citar aqui, que eu não posso mais professar a minha fé, isso é cristofobia e tal, e tal, e tal. Não é essa a questão. Não é essa a questão. Você pode professar a sua fé porque você já professa. A fé cristã ocidental ela é professada no Brasil desde 1500. Então, assim, não é essa a questão. A questão é que as outras pessoas que acreditam em outras coisas, elas têm também o direito de manifestar. E foi uma das coisas que a bancada evangélica falou, não, eram contra a criação da delegacia de crime contra as religiosas, porque eles diziam que ali era uma expressão, era contra o meu direito de expressão. Quer dizer, o seu direito de expressão está em me atingir. Justamente, né? Eu acho que tem muitas outras coisas para se fazer dentro do cristianismo que atingir as outras pessoas, né? Mas como o próprio Leão falou, né? Tinha que ter a prevenção antes, né? Mas como uma questão cultural da gente de ter primeiro a repreensão para depois a prevenção, a gente anda ao sentido ao contrário, mas está funcionando sim, tá engateando sim, tá no começo. Também tem uma parcela de culpa das pessoas que sofrem, é vítima disso porque não quer levar adiante, tem medo, né? Acha que não vai dar em nada, né? Que não vai ter continuidade, mas vai ter sim. E lembrando essa questão, que eu estou frisando várias vezes para o pessoal de casa saber. Vá na delegacia, boletim de ocorrência, e peça representação. Se fizer boletim de ocorrência, fica na gaveta. Só um registro para você ter. Peça representação, que o Ministério Público vai intervir. Ele tem, como fiscal da lei, ele tem que participar, né? Para depois virar um possível processo, né? E a pessoa se resguardar das provas. Né? Porque se você está indo lá, você está, acredito eu, para pedir uma representação, você está amparado por provas, tem que estar amparado por provas, para virar um processo judicial e levar isso mais adiante. Para justamente tirar esses casos que você me perguntou, olha, se tem caso de pessoas já punidas de 2 a 5 anos, não tem até o momento, mas vai ter. Porque está em processo agora com o DECRIM. Esses 55 casos, eu tenho certeza que se você me chamar aqui no final do ano, vai ter pelo menos uma pessoa que foi punida de 2 a 5 anos, ou pelo menos com uma multa, alguma coisa, vai ter. De fato, entendeu? Como está engateando a lei é nova, a delegacia é nova, está tudo novo, está tudo engateando, como a própria delegada me disse, as pessoas estão chegando aos poucos, o DECRIM não é de conhecimento de todos, não é. Não Isso é verdade. Está faltando ainda comunicação de dizer assim, o DECRIM tá, pessoal, aqui é o DECRIM. E lembrando que não é só intolerância religiosa, não, homofobia, racismo, entendeu? Lá engloba essas 3 searas, entendeu? Aí, assim, falta na população conhecimento, né? Eu tenho, graças a Deus, tenho conhecimento e quem eu posso manifestar e ajudar, eu faço, com o maior prazer. Porque eu fico indignado, não é só na minha religião matriz africana, qualquer uma. Eu sou filho de evangélico, meu pai faleceu, eu tinha 35 anos de evangelismo, me respeitava ele, estava tudo bem. Entendeu? A questão é de você viver em harmonia e caminhar em harmonia. É justamente isso. E isso é muito bom, essa questão da especialização, porque antigamente, como eu disse, a gente ia na delegacia comum, ninguém era ouvido. O delegado não lhe ouvia. Agora não, tem uma delegada que ela tá. O Bernardo é o bandista, o Leão é espírita, o Alisson é budista. Ela tem a visão de como olhar clínico. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Doutor, muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Foi um prazer. Vocês também tenham gostado como eu gostei, foi bastante esclarecedor. Então,
Muitos assuntos ainda que a gente poderia tratar aqui, mas vai ficar a rede social do doutor aqui. Vai ficar a rede social. Queria, por favor, Léo Cazumba, nosso editor, as redes sociais aqui do doutor Alisson. Se você tiver alguma dúvida, contate o doutor Alisson. E eu queria, por favor, Léo, coloque aqui também o endereço, se tiver o telefone da Decrim. Então, se você, né, de qualquer religião, se sentiu agredido, sentiu o seu direito invadido, seu espaço invadido, seu espaço religioso invadido, sofreu alguma agressão religiosa, intolerância religiosa, algum racismo religioso, você de qualquer religião. Tá aqui o telefone, os contatos e o endereço da Decrim, que é a delegacia especializada em crimes contra intolerância religiosa. Tá? Esse é o papel da Reconnect, fora falar sobre aspectos religiosos, aspectos de cura, aspectos espiritualistas, também um papel social. Exato, que é o que a gente mais gosta. É o que a gente mais gosta. Obrigado, doutor Alisson. Obrigado, doutor. Obrigado. Prazer tê-lo aqui. Vamos conversar mais vezes também. Espero estar de volta com novos resultados aí, com coisas mais positivas, né? Exato. A gente pode fazer até um balanço, né? Na próxima temporada, do que aconteceu entre uma temporada e outra, de resoluções de casos, enfim, isso é bacana. Obrigado, Roberto. Obrigado, Bernardo. Obrigado a você que ficou coisa, abriu as portas da sua casa nesse domingão. Então, muito obrigado por abrir as portas da sua casa pra gente. Espero que você tenha gostado como eu. Até o próximo domingo. Você tem certeza que não tocou na banda de rock? Eu acho que eu já te vi cantando. Não, eu toquei em rock, não. Ele tinha um cabelão, Era roqueiro. Era o NX0. Era NX0.